Olá, sejam muito bem-vindos a mais um eletrizante, elétrico e irradiante episódio do Biohackers Podcast Brasil. Lu, hoje com uma convidada que vai ter pela frente várias perguntas difíceis. Exatamente, assim, hoje a gente está com uma convidada muito especial, a doutora Rita de Cássia Nunes. A doutora Rita é pneumopediatra, pessoal, mas especializada também com essa visão funcional integrativa. Então eu tenho certeza que vai ser um episódio muito lindo e que muitas mamães e papais, assim, vão sair aliviados desse episódio. E Rita, a gente até estava conversando aqui nos bastidores que tu tem uma história bem legal, né? Veio do mainstream ali, da pneumopediatria, né? Mas tem até uma história pessoal aí para nos contar. Então, eu quero agradecer a tua presença e nós vamos agradecer também aqui aos nossos patrocinadores, Cienza Farmácia de Manipulação e Biome Hub, nos ajudando com a precisão. Por favor, Rita. O palco é meu. O palco é teu, exatamente. Bom, eu fiz pediatria, fiz pneumologia pediátrica e comecei a atuar nessa área, foco em imunidade, foco em doenças respiratórias apenas. O que aconteceu? Depois de um tempo eu comecei a ver que aquilo que eu tinha aprendido já não estava mais funcionando. Veio o meu pequeno, que hoje está com 22 anos, não é mais tão pequeno. E quando ele precisou usar corticoide pela terceira vez, antibiótico pela terceira vez, eu disse, tem que ter outra coisa. Eu já estava com essa pulguinha atrás da orelha com os meus pacientes, né? Aí, quando ele nasceu, eu disse, não, agora eu vou atrás de alguma outra coisa. Comecei pela homeopatia, na época era a ortomolecular que se estudava, né? Não fui para a ortomolecular, mas comecei a estudar sobre essa questão de suplementação. Eles usavam doses muito altas, eu achava meio estranho. Eu usava alguma coisa, ia mais para a questão de alimentação saudável, hábitos de vida, medicina de estilo de vida. E eu fui indo e fui mudando. Isso há 22 anos atrás. Então, assim, a Rita é pioneira, pessoal. E vem estudando há muito tempo sobre isso. Muito tempo. Que Sim. legal. No ano passado, o Vitor Sorrentino fez um encontro de alunos da pós-graduação e ele chamou os dinossauros para o palco. Eu, Frederico Porto, Denise de Carvalho e o Dr. Denise, Eduardo inclusive, já esteve aqui. Nossa amiga. Então, que são assim, os pioneiros mesmo, né? Que são legal. Pessoas que têm aí 20, 30 anos de experiência nessa área, né? E Rita, o que tu viu, assim, mudar? Tudo. Resultado, né? Resultado que eu não tinha mais com a medicina. Eu não gosto dessa palavra, medicina tradicional e medicina... medicina funcional, ela medicina funcional integrativa, ela integra tudo. Ela integra o antibiótico, o corticoide, porque se eu tiver que usar corticoide e antibiótico, eu vou usar. Amidalite. A gente ainda tem febre reumática. Que tem muita gente que não quer usar antibiótico, porque tem medo do antibiótico, porque vai alterar a microbiota, porque, né? E aí acaba evoluindo para febre reumática. Então, assim, ainda tem lugar para tudo. A gente só precisa usar tudo no momento certo. E não usar só aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Ampliar os horizontes, né? A gente não vai esquecer nada disso, mas incluir. Bom, o clima está muito confraternizador, então o Ricardo vai começar com a sua tradicional sessão de sacaneio convidado. Tá bom. Vamos lá. Rita, quando a gente compara o esquema de vacinação de um tempo atrás com o calendário vacinal de hoje, a gente vê um grande aumento no número de vacinas e de doses recomendadas para as crianças. A gente tem que orientar a mãezinha a fazer todas elas, ou a gente pode dissociar o que é interesse da indústria do que é de melhor interesse para a mãe, se nem sempre esses interesses forem o mesmo? Eu sempre digo assim, que tem que individualizar tudo, inclusive a questão da vacinação.
Hoje mesmo eu estava atendendo um bebezinho de 30 dias e a mãe veio com essas questões. Quando fazer a vacina da BCG? Eu disse, olha, inclusive está mudando a diretriz do Ministério da Saúde por causa das imunodeficiências primárias. Então, primeiro vai ser incluído no teste do pezinho a análise de imunodeficiências para depois decidir se vai fazer BCG em todo mundo ou não. Então, esse negócio de fazer BCG na sala de parto vai acabar. Porque primeiro precisa ter certeza disso. Segundo, hepatite B. A mãe, como é que estão os anticorpos da mãe? Ela passou anticorpos em nível suficiente para esse bebê? Precisa mesmo fazer hepatite B na sala de parto? Agora, eu tenho uma mãe que não teve viragem. Essa criança vai para uma cesárea, com risco. Será que não era bom fazer uma vacina de hepatite B ali? Então, eu sou a favor de individualizar. E outra coisa que eu estava falando para ela sobre a vacina do rotavírus, por exemplo. Vacina do rotavírus é uma vacina que protege principalmente de desidratação. Porque se tu tem acesso fácil ao hospital, vai, hidrata, a criança não vai morrer. Agora, se eu tenho uma criança de uma população ribeirinha que leva um dia de barco para chegar no hospital mais próximo, é claro que eu vou vacinar. E eu nem estou falando de questão socioeconômica, porque eu tenho muito paciente fazendeiro lá do interior do Mato Grosso que para chegar em algum hospital precisa pegar avião. Então, vai vacinar também. É tudo para qual criança? E qual é o grande problema das vacinas? A quantidade de alumínio. Então, quando eu faço 3, 4 vacinas num mesmo dia, e considerando que, por exemplo, uma delas, a Hexa, são 6 agentes. Para cada um deles, eu preciso de um tanto de alumínio adsorvido para poder ter o efeito. Então, eu já tenho 6. Aí eu faço mais rotavírus, aí eu faço mais a pneumo, que agora são 20. Então, são 20 sorotipos, ok. Eles não usam, no caso da pneumo, não é exatamente essa regra de ter alumínio para as 20. Mas eu começo a somar alumínio, e se essa criança não tem um bom sistema de detoxificação, vai sim ser ruim para ela. Ainda mais se ela já está usando antibiótico, já usou antibiótico no período neonatal. Saiu um estudo da Nature desse ano sobre o uso de antibiótico no período neonatal, alteração da microbiota, redução especificamente dos bífidos, e esta redução dos bífidos alterando a resposta vacinal. Então, eu estou fazendo um monte de vacinas em uma criança que está usando antibiótico, que está com uma microbiota alterada e que não tem uma resposta vacinal adequada. E aí eu preciso fazer 1, 2, 3, 10 doses para pegar. Porque quantas crianças que chegam para mim com infecções de repetição, aí eu doso lá os anticorpos antipneumococo. Não tem. Ele fez 3, 4 doses, fez 3 doses mais reforço. E não fez viragem. Então, sabe que vacinas é um assunto que eu não falo no meu Instagram, né? Mas aqui, tinha te blindado. Eu me blindei para não falar. Tu pode falar, tá num ambiente seguro, porque aqui tem médicos e cientistas. Sim. Então aqui tu tá à vontade para falar o que pensa. Agora, a gente não mora aqui dentro. A gente mora no mundo lá fora. A mãezinha que está no mundo lá fora pode ter a tranquilidade de saber que a individualização do caso do seu nenê não vai resultar em chamados para o conselho tutelar e algumas questões idiosincráticas absurdas, como nós vimos, por exemplo, em Santa Catarina, de eu tenho um modelo... risco de perda de guarda de criança. Eu tenho um modelo de laudo que diz assim, que a pessoa que obriga a vacinar está se responsabilizando por todo e qualquer efeito adverso que essa vacina possa induzir, inclusive indenização e custos de tratamento, ninguém assina. Então, a mãe mostra assim, você quer que eu vacine? Então assina. Ninguém assina. Muito bom. Os americanos chamam isso de put your money where your mouth is. Coloca o teu dinheiro onde está a tua boca. Então, se tu está dizendo que é seguro, assina ali. Assina e vamos lá. Bom, te garante. E aí, Rita, falando em vacina e pensando então assim numa prevenção de doenças respiratórias, né? Nós estamos em Porto Alegre,
A gente vê muito assim, né, numa sazonalidade ali, então, bronquiolite, né, quando mais bebezinho, depois ali uma asma, enfim, né, muitos resfriados, daí a criança começou a ir para a escolinha, daí a gente sabe que é certo ali uma infecção respiratória. O que os pais podem fazer para deixar esse sistema imune da criança mais blindado? O que a gente pode fazer para prevenir essas infecções de repetição, questões de alergia, enfim, eu te trouxe aqui um mix, um pot-pourri daquilo que a gente mais vê nas nossas crianças. E o que pode ser feito? O estilo de vida ajuda? O que os pais podem fazer? O estilo de vida é fundamental, né? Então, a gente começa... Claro, existe aquilo que é possível também, né? O que é possível? Um parto normal, uma amamentação exclusiva, dar banho depois de uma semana, né? A criança não precisa tomar banho no hospital, vai tirar aquela camada de proteção da pele. Isso aumenta o risco de dermatite atópica, por exemplo. Então, o banho no hospital, a mãe já deve falar... Isso está no meu plano de parto. Como é que é o teu plano de parto? Então... Ó, eu fiz uma pergunta em cima da outra, porque mas eu gostei muito. tem toda uma indústria do banho. Tem filmar o primeiro banho, o pai dando o primeiro banho. Vamos segurar, então, o plano de parto para tu conseguir conflitos de responder interesses, tá? a primeira pergunta, mas a gente vai falar sobre o plano de parto, que me interessou bastante. Então, a gente tem primeiro algumas questões que são essas dos cuidados. Parto normal, na medida do possível, amamentação exclusiva, banho, que eu já falei. O mais tarde possível de ir para a escolinha. A gente sabe que, às vezes, não tem rede de apoio, tem que mandar para a escolinha. Mais tarde quanto, Rita? O ideal seria depois dos 3 anos. Tá, porque essas infecções respiratórias precoces, elas não têm nenhum papel benéfico para aquela criança. No sentido de, vai melhorar a imunidade se pegar uma gripezinha. O que melhora a imunidade é ter contato, sim, com bactérias. Gatinho, cachorrinho. Passar a mão no chão. Passar a mão no chão, vitamina S. Mas isso é impressionante. Isso aumenta a imunidade. Mas ter milhares de infecções respiratórias que vão evoluir para o uso de antibiótico e vão ferrar com a microbiota, não. E a gente deve dizer que não existe nenhum tipo de medida de controle de infecção nas creches. De higienização de brinquedos e a socialização entre as crianças é intensa. Eu me lembro que meus filhos ficaram doentes só uma vez na creche, que começou no dia que elas entraram e terminou no dia que elas saíram. Que foi no segundo dia. Mas legal. Não tem. Rita, e essa questão, né, da amamentação exclusiva, que a gente vai entrar num assunto que ele é até um pouco doloroso, porque muitas mães não conseguem. E aí começa a culpa, né? Existe aquele ditado, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Sim. O que essa mãe, essa família deve fazer no caso de não conseguir essa amamentação exclusiva? Procurar fórmulas limpas, o mais limpo possível. É o problema do Brasil, né? Problema do Brasil. Então, assim, agora, recentemente, as fórmulas usuais, elas já trocaram o adoçante de maltodestrina, que é açúcar, para lactose. Então, assim, as principais fórmulas já fizeram essa troca. Depois a gente pode pensar assim, no risco de alergia da proteína do leite de vaca. Já tem processos alérgicos nessa família? Já existe um irmão com alergia de proteína do leite de vaca? Então, vamos tentar usar uma fórmula extensamente hidrolisada, que não vai ter a proteína inteira. Aí a gente entra na seara que, ok, temos essas fórmulas que são caras e que, além de ter a questão que nem todas ainda estão adaptadas à maltodestrina, à lactose, elas ainda têm óleo de palma, óleo canola, óleo de girassol supostamente prensado a frio, né? Então, até não teria problema, seria a fonte de triglicerídeos de cadeia média. Mas o que eu recomendo? Se for possível, fazer uma fórmula de aminoácidos manipulada. Sem esses óleos, né? Que use apenas o triglicerídeo de cadeia média, apenas o óleo de girassol, que utilize os ômegas, o mais limpa possível, na medida do possível, porque a gente sabe que essas fórmulas também são mais caras e que também nem todo mundo vai ter condições de... Tem uma fórmula
que ela é relativamente barata, né? Barata, quero dizer, Mais em comparando, conta. mais em conta, né? Que é o Cabrita. Vou fazer propaganda aqui, mas que é um leite de cabra, que ele é adoçado com lactose e ele tem óleo de soja, que também é ruim, mas não é tão ruim. Né? Então, na minha concepção, para quem não tem como usar essas fórmulas manipuladas, esse ainda é um leite mais em conta. Só é difícil conseguir, né? Que as mães me mandam, doutora, não estou encontrando. Não era para ter em determinadas redes de farmácia, mas já estou pedindo para pegar no site, né? Quando precisa. Então. Bom, então aqui a gente fez pensamos nesse estilo de vida ali, a criança já nasceu, né? Mas então vamos voltar ali para o momento do nascimento. Plano de parto. A ordem. Como é que é o plano de parto? Então, no meu plano de parto, eu tenho justamente essa questão das vacinas, na sala de parto, se conseguir evitar, melhor. Se a mãe tem, como eu falei, os anticorpos contra a hepatite B em número adequado, não precisa fazer. Tá rodando um vídeo no Instagram falando sobre a vitamina K, que tem alumínio, que tem polissorbato 80, que a do Brasil não tem, né? Então, assim, a do Brasil não tem. Tem como manipular vitamina K? A gente sabe que a eficácia dela para hemorragia de longo prazo, não a imediata das primeiras 72 horas, mas ao longo de 3 a 4 semanas, não é tão boa quanto a injetável. Então, assim, eu explico isso no plano. Se a mãe realmente for resistente a fazer injetável, que dá para fazer manipulada, mas daí a gente não tem garantia de proteção à hemorragia. No plano de parto, eu explico para essa questão do banho. Será que eu vou me lembrar tudo que tem lá? Deus, é um documento de umas 2 páginas. Essa questão do banho eu achei interessante. É porque o vernix, que é o que protege a pele do bebê, aquela camada branca, ela protege das agressões externas. Então, aquela criança, ela fica com uma pele mais hidratada, ela não vai ter a microbiota do hospital, não vai ter acesso direto à pele do bebê. É uma proteção. É uma proteção, é uma barreira. Então, o ideal é que esse primeiro banho, ele vá acontecer em casa e quanto mais tarde, melhor. Eu não recomendo passar de 1 semana, porque aí começa a ficar também muito tempo. Aí começa a funcionar como um mata-mosca. Aí ele já começa a grudar os bichinhos ali. Né? Então, que aliás, uma das coisas que eu vi que vocês pretendem me perguntar sobre a lavagem nasal... Vamos lá, já a vamos lavagem falar. nasal é exatamente isso. O pessoal ali em 2020 começou a lavar o nariz para tirar os bichinhos que estavam chegando. Os vídeos no YouTube de lavagem nasal de criança assim, viralizaram. Uhum. E aquela criança que tá com aquele monte de secreção, ok fazer lavagem nasal. O problema é que começaram a fazer lavagem nasal diariamente em todas as crianças que não tinham nada. E aí, o que a gente faz? A gente modifica as propriedades do chamado mucoprotetor, que ele tem esse nome, por quê? Porque ele está ali no nariz para proteger a nossa mucosa. Então, ele age exatamente como esse mata-moscas. Ele vai grudando todos os bichinhos, as poeiras, todos os antígenos, e depois as nossas vassourinhas, que a gente tem os cílios dentro do nariz, dentro da via aérea, vão levar lá para a garganta, a gente vai engolir, e o ácido do estômago vai fazer o serviço de matar os bichinhos. Quando a gente fica lavando, a gente deixa ele mais ralo e ele perde essa propriedade de mata-moscas, né, de grudar. E a gente vai estar aumentando o risco às infecções em vez de estar protegendo. Se eu tenho uma pessoa com uma rinite muito intensa, que eu estou pensando em eliminar a poeira, o mofo, os antígenos, sim, a gente tem trabalhos mostrando que melhora, que tem, inclusive, efeito tão bom quanto o corticoide nasal. Mas se o meu objetivo é evitar viroses, aí eu não recomendo. E uma coisa que eu sempre ensino para os meus pacientes é que carro em alta velocidade não consegue fazer curva. Então, aquele negócio de fazer o jato, pega a seringa e... ele vai reto para dentro do ouvido. Vai acabar fazendo otite. É volume, lento... e às vezes não vai sair pelo outro lado.
Eu nunca consegui fazer sair pelo outro lado, na minha narina. Nem eu. Ah, então tá tudo bem. Tá tudo Mas bem. Boa, muito bem, muito Né? bem. E aí tu tá só tirando, aí tu quer tirar o excesso. Então tu vai ali, lava, vai sair pelo mesmo lado. Não vai passar lá atrás. Sim, Tá mas tudo vai bem. sair. Vai sair, ser efetivo. vai eliminar. Muito interessante. Eu tenho uma questão que eu acho que tem tudo a ver com É. a medicina funcional integrativa e que se configura no meu Sacaneando a Convidada número 2. Sim, eu já imaginava. Rita foi escolhida número Sim. 2. Na verdade, não é uma sacanagem de colocar em saia justa, mas é uma sacanagem porque é um problema que ninguém sabe muito bem a causa ou as causas. Ele parece ser multifatorial. Bem, a gente tem visto um aumento explosivo no número de crianças com transtorno autista. Uhum. Muita por reclassificação, por mudança nos critérios, por ter se transformado isso num espectro, mas, de fato, parece que o número aumentou muito. Qual é a tua impressão, Rita? Quais seriam as causas? Se falou há pouco, ganhou a mídia, o presidente Trump foi para a televisão, sobre um provável papel do paracetamol no final da gestação ou até no início da vida do bebê. Porque não faria sentido ser um aumento de frequência de mutações genéticas de novo. Obviamente são fatores epigenéticos. São e não fatores genéticos. epigenéticos que, de alguma forma, têm ocorrido com maior frequência de alguns anos para cá. Qual é a tua opinião sobre essa questão tão complexa? Especificamente sobre paracetamol. O paracetamol, ele é hepatotóxico. Né? Quem trabalha em hospital, quem trabalha em CTI, certamente já viu insuficiência hepática por paracetamol. Quem utiliza paracetamol... Eu já tive muitas crianças que fizeram exames de sangue uma semana depois de uma virose. TGO, TGP, função hepática, totalmente alterada. Aí eu pergunto, usou paracetamol? Ah, usou. Sim, então, era pelo paracetamol. Então, e não pela virose. Né? Então, o que acontece? O paracetamol, ele interfere com a função hepática. Se ele interfere com a função hepática, ele interfere com a minha capacidade de detoxificação. O que a gente sabe? Que o sangue de cordão umbilical de mães de crianças autistas tem infinitas vezes mais toxinas do que o sangue de cordão umbilical de mães de crianças típicas. Ou seja, a gente tem uma questão de intoxicação, exposição a inúmeras substâncias, xenobióticos, enfim, toxinas em geral, né? Disruptores endócrinos, medicamentos, hormônios, cosméticos, plásticos, tudo. Então, assim, tem microplástico na placenta, né? Então, o que acontece? O que a gente sabe é que essas crianças autistas, elas têm uma capacidade de detoxificação menor. E se eu tenho mais toxinas em uma criança que tem menos capacidade de detoxificação, eu vou acumular essas toxinas e aí eu vou ter não apenas o TEA, porque, na verdade, a gente se preocupa muito com o TEA, mas eu estou vendo um aumento gigante em doença autoimune em criança. Quando eu fiz residência, quando eu fiz residência, eu não vi nenhuma criança autista. Talvez tenha visto alguma com TDAH. Mas eu também não vi nenhuma com doença reumatológica. Vi uma ou outra suspeita. Quais doenças autoimunes que tu mais tem visto? Atualmente, Hashimoto é disparadamente Olha a que só. mais tem. Né? Mas eu vejo artrite reumatoide juvenil, eu tenho visto lúpus, eu tenho visto hepatite autoimune. Tu pensas muito na questão do leaky gut, da permeabilidade intestinal relacionado a esse desenvolvimento de doença autoimune? Também. É o conjunto. A gente não consegue dizer uma coisa só. Né? Não é uma coisa só. Mas, sem dúvida, são fatores epigenéticos. Não é genético. Não tem como ser genético. Só trazendo aqui, pessoal, o epigenético é o estilo de vida se sobrepondo, né? Né? Em cima da fazendo da com que a gente expresse ou silencie genes, exatamente. Né? Então, muitos genes que estavam silenciados começaram a se expressar com mais frequência por causa do estilo de vida ruim. Da mãe e do pai, né? Da mãe, do pai e da criança. E da criança também. Depois. E aí, pensando assim em melhorar
essa detoxificação hepática, tá? Me surgiu, assim, esse raciocínio enquanto tu estavas falando. Se a gente trabalha com estratégias para melhorar essa detoxificação, tu nota uma melhora da sintomatologia ali, né, da criança autista ou de um TDAH, dessas questões autoimunes, ou é mais no desenvolvimento da doença? No caso, existe um trabalho sobre o espectro autista que identificou 10 perfis de autismo. E também tem um livro sobre TDAH que identificou 7 tipos de TDAH. Então, quando a gente olha... Aí eu vou falar mais sobre os tipos do autismo, porque esses 7 tipos de TDAH, ele está vinculado a qual neurotransmissor que é mais prejudicado naquele caso. Mas no caso do autismo, a gente tem, nesses 10 tipos, a gente tem aquele autismo que é genético. Porque sim, ele existe. Sim, mas a gente ele não pega é, no né? teste de exoma, muitas Isso, vezes, né? Então, existe o autismo que é genético. Depois a gente tem o autismo inflamatório, então, que é aquela criança que inflama muito. A gente tem a criança que não faz metilação. A metilação é o processo de reparação do DNA. A gente tem a criança que faz metilação demais. A gente tem a criança que não detoxifica. Então, não é um quadro de autismo. E, na verdade, apesar de... são 10 tipos de autismo. Naquele caso, naquela criança, qual das 10 causas predomina? Então, eu vou ter uma criança que não detoxifica, mas eu também vou ter que é uma alteração de metilação, também vou ter uma alteração de função mitocondrial, também vou ter uma alteração hormonal, eu também vou ter uma alteração inflamatória. As questões metabólicas. Então, tem que olhar para todas elas juntas. Tem o gastrointestinal, que aí entra a questão do intestino, aquela criança que tem muito sintoma gastrointestinal, que estufa, que tem esofagite eosinofílica. Essa é outra que surge. Sim. Quando eu estudei na faculdade, Não existia. não existia. Tem também a relação com a idade paterna, né? Principalmente naqueles tipos com aumento de anticorpos transportadores de ácido fólico, que também foi um motivo de, digamos assim, alarde ou de atenção que foi dada porque se mudou na regulamentação americana a leucovorina para poder ser usada de forma mais disseminada, o ácido folínico, né? Então, talvez o mundo cheio dos seus exposomas alterados tenha criado uma situação que favoreça esse tipo de problema que a gente tem agora. Exatamente. Agora, o que é interessante é que a gente, entendendo essa fisiopatologia, a gente consegue trazer medidas mais eficazes. Mais eficazes. O que tem sido feito, o que tu tem visto, Rita, assim, de melhora? Tu diz relacionado a ser mais individualizar mais. Fazer um teste de microbiota, fazer um teste genético. Aí tu vai trabalhar essa microbiota, tu vai trabalhar ali a questão de nutrição, de suplementação. Trabalho 360. Na verdade, assim, eu não começo na primeira consulta pedindo microbiota, pedindo teste genético, pedindo metabolômica. Não começo com esses exames. Mas se eu tenho uma criança que veio para mim, fiz o primeiro perfil de exames, fiz o tratamento em cima daqueles exames, detectando deficiências nutricionais, detectando intoxicações, metais pesados, detectando alguma criança que está com atraso de fala. Teve uma situação que foi muito emocionante no segundo congresso agora da medicina funcional integrativa, que a mãe veio, me abraçou, né, chorando, porque então ela me conheceu pessoalmente, era minha paciente. A criança estava com diagnóstico de autismo, por atraso de fala. Já tinha sido encaminhada para as terapias, pediu os exames tradicionais. TSH de 6. Ninguém tinha olhado para a tireoide dessa criança. Que idade tinha a criança? Ele já estava com 3 para 4 anos quando eu comecei a atender.
Então, assim, aí já tinha sido encaminhado para todas as terapias, estava com todo o pacote. todo o pacote de E autismo. Psicopedagoga. Ninguém tinha solicitado Já TSH. estava até na equiterapia, andando de cavalo, coisa assim do gênero. Ninguém tinha Impressionante, solicitado né? TSH. Então, assim, É o eu não preciso de um básico. teste de microbiota, de um teste tenho genético. uma pena, uma dor que tem tão pouco pediatra com essa visão da Rita, porque a gente que trabalha com longevidade e eu... Começa na infância. Não, inclusive eu sou quem Começa começou... antes, na mãe. do pai. eu sou quem começou a fazer os testes de idade epigenética no Brasil. Uhum. E tanto a idade telomérica quanto a idade epigenética, é impressionante que a idade biológica, o momento em que ela mais acelera é na infância. Então é crucial esse tipo de abordagem justamente para garantir uma longevidade saudável 50, 60 anos depois. E aí, Rita, foi corrigida essa tireoide dessa criança e ela... Cresceu, falou, É impressionante. parou, ok, continuou com o tratamento com a fono, porque Sim. quando eu tenho uma alteração da tireoide, eu tenho alteração do neurodesenvolvimento, eu também tinha uma alteração de tônus muscular. Uhum. Então, precisou fazer todo um Claro. trabalho com a fono para melhorar esse tônus muscular. E, às vezes, esse tônus muscular está alterado por uma doença mitocondrial. E não é um autismo. Às vezes, eu tenho um atraso de fala por deficiência de vitamina B12. Então, sim, eu vou para os testes mais amplos, mas a gente não pode esquecer os testes básicos. Os básicos. E aí que eu queria trazer essa pergunta sobre teste básico. Porque Porque eu muitas vezes o lembro- TSH não é incluído como teste não, básico. TSH está na orientação da Academia Brasileira, da Sociedade Brasileira de Pediatria para fazer com 1 ano de vida, para detecção precoce Pois de é, hipotireoidismo. mas as pessoas não fazem. Porque parece que eles têm um limiar enorme para fazer uma venopunção numa criança. Não é mais fácil a gente chamar terapeutas infusionais para usarem tecnologia de luz infravermelho para mostrar para a mãezinha que não vai machucar e coletar esses exames básicos do que aumentar tanto o Pois é. limiar de coleta e deixar passar um TSH de 6. A Sociedade Brasileira de Pediatria manda coletar com 1 ano de vida ferro, creatinina, TSH. Então, assim, é protocolo Eram essas, É protocolo era essa pergunta que eu ia fazer exames de sangue com 1 ano de vida. Então, Ou seja, se as pelo pessoas menos não estão com fazendo o básico. não muitas estão vezes. fazendo o básico. É claro que, por exemplo, a vitamina B12 não está nesse protocolo. A vitamina D O não que está não nesse está protocolo. no protocolo, que está no teu protocolo? E vitamina D. Gente, vitamina D não estar é algo... Inclusive E agora, B12 também. essa semana, anteontem eu fui coletar os meus exames e aí eu descobri que a vitamina D agora precisa de autorização específica e o índice de saturação de transferrina precisa de auditoria. Então, assim, aí eu peço uma por exemplo, ferritina. o selênio, né? Só pensando ali Não. no, né? Que a gente Selênio precisa ali para um T3, nenhum plano cobre. Essas coisas são Nenhum impressionantes, né? O dedímeros, na época da Covid, não era autorizado. Não é Mas autorizado. vitamina D sim Não. precisa de uma autorização. E a vitamina D, ela é tão essencial. Não, e saiu agora os dados, falando em longevidade, a vitamina D, saiu os dados do Vital, mostrando 4 anos de 2.000 unidades internacionais de vitamina D reduzem a idade telomérica em 3 anos. Gente, é impressionante. Pessoas que conseguem falir monopólios, que são nossos operadores de planos, tem que se dar conta que, às vezes, pagar uma vitamina D pode ser custo-utilidade, custo-benefício para eles. É impressionante. A gente teve uma manifestação essa semana do CFM em relação a essas glosas de exames, né? Mas as coisas mudem um pouquinho. Sim. Na verdade, se ele já está previamente autorizado, ele não pode glosar depois, né? Então, eu vi essa mudança. Eu tenho recebido resultados que as mães me trazem, eu digo, mas está faltando tal exame. A mãe nem sabe que não foi feito, porque avisaram. o laboratório nem avisou que não foi feito, porque não foi autorizado, ou porque esse teria que pagar a parte, não cobrou e não fez. Então, o selênio nenhum laboratório faz, nenhum plano de saúde paga, só particular. Tem alguns exames, assim, por exemplo, a vitamina B6, eu acabo pedindo somente em situações de TEA, TDAH, não peço para todas as crianças, não está no meu protocolo de solicitação.
Mas é importante, porque a vitamina B, às vezes eu pego uma criança lá que está com uma vitamina B12 de 1.500. Por quê? Porque as vias de metilação, de reparo do DNA, aonde a B12 atua, também dependem da B6, também dependem do folato. E se eu não estou com tudo isso funcionando redondinho, começa a sobrar B12. Porque carne, pelo menos as pessoas comem até aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né? Comem até demais às vezes. Então, assim, isso começa a sobrar B12. Por quê? Porque o ciclo de metilação não está funcionando adequadamente. Aí é importante a gente dar uma olhada para o folato, para B6. Também não peço folato de rotina, porque teria que ser um folato, o ácido fólico eritrocitário. Aí já precisa do justificativa para o plano de saúde, o zinco eritrocitário, o ácido fólico eritrocitário, por que você quer? Então, aí eu acabo não pedindo de rotina. Se eu achar que é necessário, aí eu peço num segundo momento. E algumas vezes também a questão que eu falei antes da metabolômica, tá? Persistentemente alta essa B12, vamos fazer um teste de metabolômica para ver o que está faltando, onde é que está sobrando, qual é a via que está alterada. Se eu tenho alguma outra alteração de uma B12 que não sobe, né? Aí é o contrário, faz um teste genético para ver se tem alguma alteração genética na absorção da vitamina B12. Muito interessante. No metabolismo. É muito bacana, porque a gente vê a Rita trazendo ferramentas de medicina de precisão num contexto que antes era, deixa eu ver a corzinha da criança, deixa eu ver, mamãezinha, como é que tá o cocô. Claro que tudo isso é importante, mas assim, a gente tem continua ciência. fazendo isso. Continua fazendo tudo isso, mas tem ciência que pode ser incorporada para melhorar os desfechos. Ainda mais porque o mundo de hoje tem mais exposição a agentes tóxicos e requer novas soluções para essas complexidades crescentes. A gente não pode esperar que o auditor autorize um selênio, por exemplo. Exatamente. Nessa criança da tireoide, era extremamente importante eu saber. Tá com hipotireoidismo? Tá com hipotireoidismo por quê? É falta de ferro, é falta de selênio, é falta de iodo, é excesso de flúor, é excesso de alumínio, é falta de tirosina, que é um aminoácido. Olha só que interessante. Falou em flúor, tá? Bom, tá em alta a doença não cariosa na odontologia, mas a cárie continua sendo um problema importante. O flúor faz mal, faz bem? Boa. Pasta de dente com ozônio, será que é melhor? Porque hoje tem essas coisas novas também, né? Como, né, entender o que é verdade essa história de calcificar pineal ou uma coisa meio assim, chapéu de alumínio? Olha, essa questão da calcificação da pineal eu já não vou saber. Mas... Isso não é nem sacaneando o convidado. Se divertindo o convidado. Já tá além, né? Vamos meditar aqui para descalcificar. Assim, existem relatos dessa questão de calcificação da pineal. Agora, o quanto isso realmente acontece pelo flúor, né? Mas, assim, e faz alguma coisa. O flúor. São processos de calcificação distrófica que são típicas do envelhecimento. Também, né? Então, enfim, a questão do flúor. Para que serve o flúor? Vamos para a narrativa, né, de que o flúor diminui a cárie. Por quê? Porque ele é incorporado ao esmalte dentário e, com isso, torna o esmalte dentário mais resistente. Ao quê? Ao ácido produzido pelas bactérias da boca durante o processo de fermentação dos açúcares. Olha ali. Ou seja, não come açúcar, se não está comendo açúcar, não vai fermentar, não vai ter ácido. Ok, está comendo açúcar, porque a gente sabe, não dá para fazer de conta, né, acreditar em Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, mas essa criança vai comer açúcar. Então, se essa criança vai comer açúcar, escova os dentes até 30 minutos depois dessa ingestão de açúcar, para diminuir a quantidade de açúcar que fica na boca. Deixa a microbiota saudável, a microbiota da boca saudável. Tem pastilha de probióticos que podem ajudar na microbiota oral, e a gente sabe que não adianta só mudar, não adianta só dar probiótico, a gente precisa ter a comida certa para esses bichinhos que estão ali. Então, mas eu posso melhorar essa microbiota oral? Então, eu não vou precisar do flúor. Então, é aquilo que a gente estava falando da vacina do rotavírus. Vai ter criança que eu vou fazer, vai ter criança que eu não vou fazer. Vai ter criança que eu vou usar flúor. Eu tenho uma criança que tem uma displasia de esmalte dentário.
Essa criança precisa usar flúor para melhorar essa displasia. Ou pelo menos para não piorar essa displasia do esmalte dentário. Agora, se eu tenho uma criança de 3 anos que não sabe cuspir, não sabe colocar para fora esse flúor, ela vai engolir, então eu não vou usar creme dental com flúor para essa criança. Aí eu tenho outras crianças que levam o creme dental para a escola, para escovar na escola, sem supervisão. Engole. Ainda mais que o creme dental infantil tem gostinho bom, né? Rosinha. A rosinha é coloridinha. Isso é verdade, tinha uma época que eu tinha até açúcar no creme dental. Eu me acho lembro. que sim. Eu me lembro. Eu acho que era pasta de Não dente. tinha ali uma maltodextrina, um Alguma adoçante. Tinha, porque era docinho. Da minha época, Eles têm adoçante até hoje, né? Tem xilitol. Eu acredito que em algum momento deva ter tido açúcar. Que ideia brilhante, né? E o ozônio, Sensacional. respondendo, o ozônio, ele elimina a microbiota anaeróbia, que é uma microbiota mais favorável às cáries. Então, sim, o creme dental de ozônio ajuda. O xilitol, ele ajuda, porque ele é bactericida. Então, tem alguns cremes com xilitol. Né? Então, a gente tem alternativas. Rita, Primeira pergunta pessoal, uma dor própria. Rita, tu tá aceitando pacientes novos? não, Porque eu tenho 3 para te encaminhar. A gente quer saber aonde te encontrar. Isso. Infelizmente, esse episódio está chegando ao final. Mas a gente quer entender. E eu tenho certeza que todo mundo fez isso, cara. Não, mas A gente quer olha, saber aonde que existe te uma grande demanda para pediatras como a Rita, então eu queria saber completa. onde te encontrar e também onde a gente consegue te acompanhar assim em redes sociais. porque qual o que teu tu usa mais. conhecimento eu acho que tu trouxe assim, sinceramente, tu deixou os pais e mães calmos hoje. Para algumas coisas. Não, mas e que existem Alternativas. Isso. Sabe, acho Pra que tudo. essa foi a principal mensagem, uma mensagem muito importante. Muito bom isso, Lu, porque realmente às vezes os pais acham que não tem. Isso Que é assim mesmo. que é assim mesmo. Que a gente vai O ter mainstream, que concluir. ele prende. Que toda criança vai usar antibiótico. Isso, Que é isso é verdade, tá? É uma criança que está Vai em acabar escolinha, usando, vai ter de 8 a 10 viroses por ano. Sim. E vai usar antibiótico umas 3 a 4 por ano. Mas a gente pode regular o intestino, 80% da microbiota está ali. Assim, tem para tudo, tem Sim. solução. Onde te encontramos, Rita? Instagram, doutora Rita de Cássia Nunes. Doutora ponto não? Doutora, Não tem ponto. tudo junto, Eu doutora tinha o Rita de ponto, me Cássia. mandaram tirar. A minha social media me mandou tirar, Sério? porque Facilitar. dificultava. É isso. Sério, vou tirar o meu também, então. Boa dica. Doutora Rita de Cássia Nunes. Eu estou com um canal no YouTube que ainda está Olha, engatinhando. Que Né? legal. Eu vou confessar que eu não sei o nome dele, mas está lá no link da bio Agora, do Instagram. já aproveitamos com materiais aqui que já dá pra... Então, Tá no link da bio do tá Instagram. no link da bio Tá. do Instagram. E E eu consultório? atendo na clínica do Dr. Vitor Sorrentino, Ali aqui em perto Porto Alegre, do perto Iguatemi. Que Isso. legal. Tá. E online, Para todo o Brasil. Mundo inteiro. através da clínica, mas atendo online. Aliás, 90% dos meus atendimentos são online. Que legal. Rita, muito obrigada. Eu que Mesmo. agradeço pelo Eu convite. vou te encaminhar meus filhos. Eu prometo que eu não vou ir na consulta. Para não me sacanear. Para não me sacanear. Vamos aproveitar, agradecer também os nossos patrocinadores. Cienza Farmácia de Manipulação. Biome Hub nos ajudando com a medicina de precisão. Doutora Rita, muito obrigada. Sim, que parabéns pelo agradeço. excelente trabalho. Assim, os olhos sempre brilham quando a gente fala com uma pediatra, porque aquela frase, né, tu estás cuidando do futuro do nosso país, e é verdade, a gente tem que cuidar e trazer, esperamos trazer alternativas. Eu falo que cuidar de uma criança é tocar o futuro com as mãos. Perfeito, é isso aí. Exatamente. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Raquense.